Boa tarde, pessoal. Tem bastante gente entrando aqui, mas para a gente respeitar o horário, e como vocês todos sabem, na sequência a gente vai ter um outro webinar às 16 sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos cumprir o horário com quem já entrou, já tem bastante gente participando. Estamos agora com 41 participantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um release notes do Legal Desk. Nossa proposta é sempre que tiver o lançamento de um novo release, de uma nova versão, a gente vai fazer um evento como esse para mostrar para os clientes quais são as melhorias, para identificar as oportunidades, se vale a pena atualizar ou não, e conhecer também um pouco mais da nossa plataforma, que é o Legal Desk. Essa aqui vai ser nossa agenda. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Legal Desk. Eu vou apresentar alguns módulos que já estão em produção, que não necessariamente saíram nessa versão 2019, mas que poucos clientes utilizam ou até mesmo sabem que eles existem, até para contextualizar algumas coisas que saíram no release 2019. E um pouquinho de futuro, o que está no nosso roadmap para ser lançado nas próximas versões. Então, o objetivo é sempre a gente apresentar o que a gente tem de novo e o que está por vir, para você ficar esperando, se preparar para o que está vindo por aí. Tá? Então, um pouquinho, para quem não sabe ainda o que é o Legal Desk, né? O Legal Desk é uma interface que foi desenvolvida para acessar a base de dados do Sijuri, para dar mais agilidade, ser mais intuitivo, mais prático e deixar o dia a dia do advogado mais fácil. Tá? Então, a gente criou ali uma interface, criou um comitê de advogados, contratou especialistas em navegação, em desenvolvimento de aplicativo, para conseguir ter um sistema mais amigável, mais prático para o dia a dia do advogado. Então, o Legal Desk tem esse objetivo, deixar o trabalho do advogado mais fácil. E ele está dividido aí em três principais grupos. Então, eu tenho toda a parte gerencial, onde o sócio vai conseguir ter visão dos relatórios gerenciais do sistema, uma visão gráfica dos dashboards, dos resultados, da performance da equipe, uma análise financeira dos casos, a parte mais administrativa, que é mais a parte de timesheet, revisão de pré-fatura, controle orçamentário. Então, ele envolve aqui a parte administrativa do advogado. E, por fim, a parte jurídica, toda a parte de acompanhamento processual do contencioso e não contencioso. Quando eu falo não contencioso, eu posso ter perfis para consulta, contrato, regulatórios, societários. Então, o nosso sistema é bem flexível a ponto de eu conseguir controlar diferentes tipos de perfis dentro da mesma aplicação. Tem uma integração com publicações e andamentos, tem um controle de todos os prazos através da agenda e diversos tipos de integrações com produtos como Microsoft, Legal Data, entre outros. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre novos módulos. Tá? O objetivo desse tipo de treinamento é a gente pontuar o que já tem disponível no mercado, em versões até anteriores, e o que está por vir. O objetivo não é entrar em detalhe profundo, qual o funcionamento desse módulo, de onde ele puxa o dado, de onde vem a informação. Tá? O objetivo é dar os highlights principais para que todos fiquem conhecendo quais são as nossas ferramentas para analisar se tem aderência no escritório de vocês e, sim, marcar uma reunião com o seu gerente ou com o nosso time comercial para ver quais são os próximos passos, se requer treinamento, se é simplesmente habilitar o módulo, se tem que atualizar a versão do Legal Desk. Então, o que eu vou mostrar a partir de agora, do item 2, são módulos que já existem, anteriores a essa versão 2019.1.0. Tá? Então, praticamente, basta atualizar para a última versão e fazer os treinamentos. A primeira opção, que vem de encontro com todas as questões de segurança, de compliance, é permitir que o login ao Legal Desk seja feito com 2 fatores de autenticação. Não sei se todos já conhecem, mas a autenticação do Legal Desk, por ser uma aplicação que é acessada via web e, consequentemente, de fora do escritório, ele já tem a autenticação integrada com a Active Directory. Então, ele já respeita todas as políticas de senha, de complexidade e de temporalidade de senha que o escritório adota para a senha de rede. Só que, atrelado a isso, eu consigo amarrar um segundo fator de autenticação para evitar que eu não tenha qualquer tipo de acesso indevido, uma vez
que o Legal Desk dá acesso a informações gerenciais, como faturamento, custo, rentabilidade. Então, é muito importante eu ter um controle efetivo do acesso ao ambiente do Legal Desk. Então, já é possível ativar ou não a opção segundo fator de autenticação para acessar o Legal Desk. Outro item que veio aí em umas 2 versões anteriores são os favoritos. Os favoritos sempre existiram, sempre que eu clicava num módulo para ficar como favorito, eles ficavam na minha tela principal. A gente mudou isso um pouquinho, agora sempre vai ter esse ícone da estrelinha aqui na barra de cabeçalho, onde ao clicar aqui, eu tenho todos os módulos que eu escolhi como meus favoritos. Qual que é a vantagem disso? Eu não preciso voltar para a tela inicial para ter acesso a outro módulo. Basta se eu estou lá na revisão de pré-fatura, eu quero voltar para a tela de posição financeira do caso, eu não preciso ir para a tela principal e escolher o módulo. Eu venho aqui na estrelinha e já escolho o módulo que eu quero, eu já vou direto para o módulo de posição financeira do caso. Então, ele ajuda a você ter uma navegação mais contínua, sem ter que ficar voltando, e liberou o espaço da tela inicial para o item que eu vou mostrar na sequência, que é a área de trabalho. Esse aqui foi um grande passo que a gente deu no Legal Desk, que a gente já chamou de área de trabalho igual à praticidade. O objetivo desse módulo é que as principais atividades do dia a dia do advogado, de acordo com o perfil dele, estejam disponíveis na tela principal. Eu entrei no Legal Desk, eu já vejo, por exemplo, aqui a questão de processo, né? Meus compromissos, os próximos compromissos, que estão atrasados, os que eu tenho para hoje. Se eu sou um coordenador de equipe, quais são os timesheets que eu ainda não revisei? Quais são os timesheets, quais são as pessoas da minha equipe que estão com o timesheet atrasado? Então, olhando aqui, loguei no sistema, eu já começo a ter um panorama de como que está a organização da minha equipe e a minha organização. Isso aqui pode me direcionar. Então, eu tenho vários outros widgets desse, como, por exemplo, pendências de revisão de pré-fatura, processos sem andamento há X dias, faturamento por equipe. Aqui, eu tenho um resumo de todos os widgets disponíveis até a versão atual. Então, eu consigo ver o aging, né, de clientes, então eu vejo quem está devedor. Tem toda a parte de controle orçamentário, que é aprovação de estoque, aprovação de controle orçamentário, classificação de conta financeira, enfim, revisão de pré-fatura, eu tenho todos esses. E o mais interessante é que o próprio advogado escolhe o que ele quer ver, ele pode jogar para lá ou tirar, ou a ordem que ele quer ver. É só clicar nesses quadradinhos e mudar a posição. Então, ele mesmo vai conseguir definir o que aparece em qual ordem aqui na área de trabalho. Então, isso aqui foi um grande passo que a gente deu. E para ter essa área livre, jogamos os favoritos para a estrelinha. Então, quem tiver numa versão aí, umas 2 ou 3 versões para trás, assim que atualiza, o primeiro impacto que tem quando loga no sistema é que aqueles botões de favoritos que ficavam aqui passam para a estrelinha e aqui fica disponível a área de trabalho para navegação. Tá? Na sequência, nós temos o módulo de revisão de timesheet. O módulo de revisão de timesheet ele já existia em algumas versões. O objetivo dele é um coordenador de equipe fazer o acompanhamento dos lançamentos da equipe. O coordenador ou o líder já podia editar, alterar o texto, alterar o tempo revisado, mas ele não conseguia dar um feedback para o profissional. Aí, numa 2 versões para trás, a gente incluiu esse recurso do líder conseguir aprovar ou reprovar o lançamento. Então, quando ele aprova, ele bloqueia o timesheet do profissional, ele não mexe mais, e quando ele reprova, ele aparece essa janela onde ele cadastra os tipos de reprovação, isso é uma lista cadastrada pelo escritório, e ainda pode colocar uma observação. E aí, quando ele dá um OK, o profissional vai aparecer um X no timesheet dele, independente da visão que ele está. Então, você está na visão mensal, fica um X no dia. Quando ele vai na visão diária, fica um X no timesheet. Ao clicar no X, ele coloca cliente caso incorreto, confirma o cliente caso. E aí, basta o profissional editar esse lançamento e salvar, ele volta a ficar pendente para o revisor. Então, esse é um recurso que ajuda no feedback. Então, aquele profissional que costuma digitar com um português não muito bom ou com uma sequência não um pouco fora do padrão, você consegue dando feedback pela ferramenta e ele já vai melhorando e você vai dando um retorno imediato no dia a dia. Isso, consequentemente, tem uma melhora em todo o fluxo de faturamento, né?
porque o profissional vai, se você revisa o timesheet, ele passa a digitar em dia, você começa a perceber se o profissional está demorando muito e até consegue realocar essa atividade, porque você está acompanhando o timesheet dele semanalmente, e quando isso chega lá na pré-fatura, você já basicamente dá só uma passada nos lançamentos, porque boa parte da revisão já foi feita por alguém previamente. Então, esse módulo de revisão, esse processo de revisão de timesheet ajuda muito na conclusão da revisão da pré-fatura e, consequentemente, a liberação do faturamento e recebimento mais rápido. Partindo agora um pouco para a parte de processo, nós lançamos recentemente o módulo da agenda. Tá? O módulo da agenda ajuda tanto o profissional como o coordenador de equipe a acompanhar todos os prazos que ele tem referente aos processos. Então, eu tenho várias formas de visões da agenda. Então, essa aqui seria uma visão diária de um coordenador de equipe. Então, cada corzinha dessa daqui é a sigla de um profissional da equipe. E aqui eu já vou visualizando todos os compromissos e tarefas. Então, aqui eu tenho data e hora, aqui eu tenho só data, né, a tarefa da minha equipe. Então, eu consigo analisar se um profissional está sobrecarregado no dia, consigo já diretamente daqui concluir uma tarefa, consigo realocar essa tarefa para outro profissional, e assim eu vou organizando a agenda da minha equipe. Então, essa aqui é a visão diária. Eu tenho uma visão mensal, onde eu vejo o calendário. E aqui, cada dia, eu tenho por cores diferentes, se é compromisso, se é tarefa, se está pendente, se não está pendente, se está concluído. Aqui é o total da minha equipe, porque aqui eu sou um coordenador e estou visualizando a agenda de todo mundo. Tá? Então, eu consigo verificar no dia o total de compromisso, e quando eu clico no dia, eu venho nessa visão diária e consigo fazer a gestão por aqui. Tá? Aí, além dessa visão de calendário, que seria mensal, nós temos a visão de lista, que aqui me ajuda a poder fazer filtros, gerar relatórios em Excel, exportar relatórios personalizados que eu possa escolher os campos. Então, aqui fica mais para aquela questão de eu fazer um gerenciamento, fazer uma pesquisa, gerar um relatório para eu acompanhar as pendências. Então, dá essa flexibilidade nessa visão de lista do módulo de agenda. E, por fim, ele fica... o módulo de agenda é um dos módulos que é acessível pelo celular, né, qualquer dispositivo móvel. Então, quando acessar o LegalDesk pelo celular, além de digitar timesheet e despesa, eu posso verificar os andamentos dos processos e os compromissos dentro do módulo de agenda. E, além de ver dentro do LegalDesk, ele é totalmente integrado com o Exchange. Então, ele vai aparecer lá na agenda do Outlook. Criei um compromisso a partir lá no processo. Estava lá no processo, fui na parte de prazos, criei um compromisso para o profissional XYZ, ficou na agenda dele. Automaticamente vai aparecer na agenda do Outlook do profissional aquele compromisso. Então, eu tenho, além desse controle de agenda que a gente visualizou por aqui, o profissional tem o acompanhamento também da agenda direto no Outlook, e aí também via celular, com todos os alertas de antecedência e tudo mais. Então, tudo isso aqui dá uma flexibilidade, agilidade e evita o advogado perder um prazo, conseguir acompanhar. Fora isso, é possível criar todos os follow-ups com os tempos determinados, de acordo com os responsáveis, como já é possível hoje no BCS jurídico. No LegalDesk isso também é possível, mas essa integração ajuda bastante, porque fica na ferramenta natural do advogado, que é o e-mail. O próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre importação de andamentos. Então, a TOTS tem um serviço chamado Legal Data, que é um serviço que faz a busca e a baixa automática de andamento. Então, quando eu estou com os processos cadastrados aqui no LegalDesk, basta eu escolher que nesse processo eu quero fazer a baixa automática, se vai ser diária ou contínua, e a partir desse momento ele começa a baixar automaticamente os andamentos. Como o andamento eu estou vinculando diretamente o número do processo em questão, ele nem vai cair numa tela de validação. Assim que o andamento entra, ele já cai lá como andamento automático do tribunal. Tá? A gente escolhe uma classificação que ele vai vir, ele já cai aqui como andamento e eu posso configurar para receber um follow-up, alguma coisa do tipo. Mas eu não preciso ficar indo lá, olhar o andamento, copiar, trazer aqui e colar. Automaticamente ele já vai ficar baixando todos os andamentos. Então, se eu tenho um volume muito grande de processo para ficar acompanhando essa importação de andamento,
ajuda bastante. Fora isso, falando um pouco de publicação, já está disponível também a integração com a ASP. Tá? Então, quem utiliza, quem já é associado à ASP, não vai ter nenhum custo com uma ferramenta de captura de publicação, que você já é associado, então basta colocar seu código de associado aqui, tá? E começar a iniciar a baixa de publicação. A publicação, um pouco diferente do andamento, ele faz a pesquisa por palavra-chave, normalmente o nome do advogado. Aí ele cai nessa tela de importação de publicação e aí automaticamente ele classifica como não localizados ou localizados. Qual que é a diferença? Uma publicação localizada é que ele já pegou o número do processo na publicação e já identificou que o processo está na sua base. Então, basta você tombar essa publicação como andamento lá no processo. Tá? Então, aqui ao lado ele mostra os totalizadores, tá? De quantidade de duplicados, localizados, não localizados. E aí você consegue marcar a opção de tombar, escolhe o tipo de ato que você quer e ele já vai lá, ó, publicação de sentença. Tá? Já escolhi lá e está aqui como tombada e lá no processo, no andamento, ele já aparece como andamento essa publicação. Tá? Então, isso aqui também dá agilidade, não precisa ficar recebendo aquele monte de e-mail, abrir os e-mails, copiar o texto do e-mail, ir lá, criar um andamento, colar. Então, isso aqui eu vou ter uma pessoa que fica fazendo essa triagem, fazendo tombamentos, já vira um andamento, e de novo, eu posso criar aqui follow-ups ou até mesmo programar alguns gatilhos para isso automatizar e criar alguns prazos de acordo com a necessidade. Foi habilitada também a integração na parte de processo com as nossas soluções de GED, tanto a solução da TOTS, o LegalDocs, como a solução que nós representamos, que é a iManage. Tá? Para que serve essa integração? Essa integração ela vai permitir que eu faça o vínculo de documentos dessas duas soluções aos meus processos e andamentos. Tá? Então, eu estou lá no andamento, quero vincular um documento que já está lá no iManage, por exemplo, eu vou na telinha do andamento, clico no clipezinho e vinculo esse documento. Uma outra atividade que eu posso fazer é baixei o protocolo do site do tribunal. Eu não preciso salvar esse documento no GED para depois vincular ao andamento. Eu já posso diretamente da tela do LegalDesk importar o documento para dentro do iManage. Eu escolho lá o workspace que eu quero, a pasta, ele já importa a partir do LegalDesk e já vincula. Tá? Então, quando eu quero acessar documentos do caso, eu não preciso abrir o iManage, procurar a pasta e abrir o LegalDesk em outra tela e ficar olhando. Direto aqui, por exemplo, dessa tela do processo, eu clico aqui, ele já abre todos os documentos vinculados a esse processo lá no GED. Tá? Então, eu consigo consultar, vincular e importar diretamente do LegalDesk para as duas soluções de GED que nós comercializamos. Tá? Então, isso facilita muito o dia a dia, além de eu ter um repositório único de documentos, eu não duplico documentos. Os documentos continuam no iManage, no LegalDocs, eu tenho uma referência aqui, e ele preserva as permissões. Então, se eu tenho algum documento que é restrito e está salvo com restrição lá no GED, não é porque ele está vinculado no processo que eu vou conseguir visualizar. Se eu não tenho acesso no GED, mesmo ele estando aqui, eu não visualizo, porque ele continua respeitando toda a permissão que está setada lá na origem, que é no gerenciamento eletrônico de documentos. Então, isso facilita e garante uma segurança nesse fluxo de documentos. Esse módulo, que já está há um tempo aí no LegalDesk, ele é bem específico, tá? Ele vai ser aderente aos escritórios que já têm um conceito de orçamento, já tem aquele planejamento do orçamento para o ano de projetos, de investimentos para o ano que vem. Então, que cada área define o seu orçamento, aí esse orçamento é revisado por um comitê, e aí sim, você vai consumir esse orçamento, desculpa, ao longo do ano que vem. Então, é um módulo mais complexo, a implantação dele requer algumas reuniões, algumas definições, mas é um módulo que já existe, já está implementado em alguns clientes. Qual que é o objetivo principal dele? Ele nasce no planejamento do orçamento, então a gente vai fazer a definição. Então, vai ter uma interface onde os responsáveis pelas áreas conseguem introduzir o que eles desejam para o orçamento.
passa por uma fase de aprovação. Uma vez aprovado o orçamento, através das solicitações de pagamento e prestação de contas, eles vão consumindo as horas previstas para cada projeto, já gera um item lá no financeiro, no contas a pagar no caixinha, ou eu posso fazer uma reserva de um valor também dentro desse orçamento. Isso vai acompanhando durante todo o exercício do ano, aquele orçamento, e o gestor pode ir acompanhando. Como ele é um módulo bem complexo e tem bastante tela, cadastro de orçamento, aprovação de orçamento, solicitação de pagamento, então se fosse colocar muitas telas para mostrar isso, ia ficar muito extenso, e hoje o objetivo é só informar que ele existe. Se precisar de algo mais específico, a gente vai até vocês para apresentar o módulo. Então eu coloquei aqui um diagrama para tentar resumir qual que é a função dele. E aqui algumas telas. Então, eu consigo cadastrar os gerentes de cada centro de custo, eu já cadastro quem são os substitutos, eu monto aqui as alçadas para ele fazer um fluxo de aprovação. Então, ele é bem completo nesse sentido do fluxo de aprovação das despesas. Aí eu consigo, aqui eu estou ainda fazendo o planejamento do orçamento, eu vou lá, tem área de tecnologia, da área civil em São Paulo, eu vou colocando os itens do meu orçamento. Quando eu tenho um item novo em relação ao ano anterior, ele já me destaca aqui, vai fazendo os totalizadores, tá? E aí isso aqui vai ser submetido para aprovação. Uma vez o meu orçamento aprovado, ele entra em vigência no ano subsequente, e aí eu passo a acompanhar ele por telas gráficas no LegalDesk. Então, quando eu tiver alguma prestação de conta para aprovar, eu clico aqui e aprovo. Quando eu tenho alguma solicitação de pagamento, eu venho aqui e aprovo. E vou acompanhando aqui o realizado e o orçado para ver se eu estou dentro do orçamento, se tem alguma coisa escapando, para eu tomar alguma providência para sempre cumprir com o orçado. Tá? Muitas vezes eu preciso pegar de um projeto e emprestar para o outro, eu preciso fazer algum investimento que foi imprevisto, então alguém tem que aprovar isso também, mas tudo isso fica controlado pela ferramenta de controle orçamentário. Essa é uma ferramenta bem completa, ela exige bastante entendimento do fluxo, o processo de orçamento já tem que estar bem enraizado no escritório, porque a ferramenta impor o orçamento fica muito difícil, mas quando já tem o conceito de orçamento, a ferramenta vem só para facilitar aquele monte de planilha que vai para lá e para cá, aquele acompanhamento fica praticamente impossível, e a ferramenta facilita isso de uma forma bastante efetiva. Tá? E aqui o acompanhamento, eu posso fazer uma pesquisa aqui do consumo por escritório, por grupo, e aí eu vou fazendo o filtro aqui do lado direito e vou acompanhando. O projeto tal, foi orçado tanto, consumiu tanto, por área, por tipo de despesa, e vou descendo. Da mesma forma que eu tenho detalhamento no planejamento, eu tenho detalhamento também no consumo. Então, eu consigo saber aonde está consumindo, aonde está desgarrando um pouco do orçado para eu tomar alguma providência. O próximo módulo é do grupo de módulos gerenciais. Já é um módulo que já tem há bastante tempo, mas pouca gente conhece, que é a oposição financeira do caso. Esse módulo, ele me ajuda a ter uma foto. Eu tenho um raio-x do caso. Aqui eu consigo saber tudo o que está acontecendo com ele. Então, todos esses botões aqui do lado esquerdo são informações referentes a esse caso específico que eu selecionei. Então, nesse primeiro item, eu tenho quem que é o sócio responsável, se eu tenho alguma observação. Aqui, se eu tenho alguma fatura pendente, alguma parcela de faturamento pendente. Então, nesse caso aqui, está aqui, ó, 50 mil, sendo 50 à vista, 50 no final. Então, eu já faturei 25 e tenho mais 25 para faturar. E quando eu venho aqui no cantinho, ele me mostra uma DRE detalhada do caso. Então, eu já vejo que eu já recebi 25, tive 4.800 de imposto, uma receita líquida de 20 mil. E aqui eu tenho o faturado e o recebido. Então, se alguém não me pagou, eu consigo ir acompanhando. Aí eu tenho o rateio de custos, então quanto foi o custo efetivo desse caso, a margem, que eu tirei o imposto e o custo, aí o rateio das despesas, né, despesas administrativas e o lucro. Então hoje esse caso está me dando um prejuízo de 12 mil. Porém, se eu já estiver acabando esse trabalho, vai ser um trabalho que teoricamente foi rentável, porque eu ainda tenho uma parcela de 50 mil a faturar. Então quando esse 50 mil entrar aqui em cima, esse cenário aqui todo vai mudar.
e eu consigo acompanhar isso para casos por hora, para casos fixos, principalmente os fixos, né? Que eu preciso saber se o meu custo está aderente ao que eu cobrei. Então, te dá uma visão rápida da saúde financeira do caso. E, além disso, eu consigo ver quem são os sócios que têm participação, se o cliente já deu algum adiantamento, se ele está devendo, quais foram as informações que o financeiro imputou lá no back-office, se tem faturas pendentes, o resumo de quem trabalhou e quanto foi alocado, despesa, se tem pré-fatura pendente. Então, aqui eu tenho toda a informação deste caso, a informação financeira. É um raio-x do caso. Esse módulo ajuda bastante para o sócio fazer acompanhamento da saúde financeira e até renegociar alguns contratos. Um outro módulo que é bastante útil são os relatórios gerenciais. Então, os relatórios gerenciais já existem aí desde o início do Sijuri. Com o longo do tempo, eles foram só crescendo, ganhando novas versões, novos perfis de módulos. Mas aqueles relatórios que muitas vezes só a administração gera, ou eu preciso lá ter aquela máquina que eu uso o Crystal para gerar, isso aí eu não preciso mais. Eu posso publicar, escolher quais relatórios eu quero disponibilizar para os meus sócios, e aí, a partir do LegalDesk, de onde ele estiver, ou através de um tablet, ele vai conseguir ir lá, por exemplo, faturamento, ABC de faturamento. Escolhe o período, o agrupamento, gerar. Ele gera e faz o download do PDF direto do tablet dele, já verifica como está o faturamento. Então, eu escolho faturamento diário, produtividade de profissional. Então, eu consigo publicar os relatórios que eu tenho em RPT, por exemplo, aqui para disponibilizar para o meu sócio conseguir gerar as informações que ele precisa a qualquer momento, sem precisar pedir para a administração, faturamento, como está o ABC desse mês? Não, ele mesmo entra aqui, gera ABC, faz o PDF e pronto. Tá? Então, isso ajuda muito, dá autonomia para o sócio e dá mais transparência também. O controle de oportunidades é um módulo bem recente. Esse aqui saiu no último, não nesse que saiu agora, que é o 2019-1, que a gente vai apresentar o release, mas ele saiu um antes, que ele faz parte de um projeto um pouco maior chamado Case Management, onde a gente pretende controlar desde onde surge a oportunidade, apoiar na precificação e acompanhar a execução desse projeto e a rentabilidade dele em tempo real. Então, a gente fazer toda a gestão, desde o nascimento da oportunidade até a execução como um projeto. Então, o que já está disponível nas versões atuais, a gente está homologando, inclusive, aqui internamente na Juritis, para o primeiro cliente que implantou o controle de oportunidades, é onde você pode cadastrar todos os leads, todas as oportunidades, todas aquelas negociações que eu estou fazendo com o cliente. Aí eu vou cadastrando as oportunidades, eu crio as etapas da venda, isso aqui não é fixo, tá? Você, como administrador do escritório ou responsável, vai criar as suas etapas de vendas, vai cadastrando e aqui você vai navegando. Eu clico aqui, arrasto para cá, eu mudo de lead para primeiro contato e vou levando essa oportunidade até chegar um momento que ou eu perdi ou ganhei. Aí quando eu perco, eu ganho, eu coloco o motivo da perda, o motivo da vitória e vou colocando temperatura, posso ir preenchendo status de quais foram as ações que eu realizei para ter um acompanhamento, quando eu entrei em contato, qual será o próximo contato. Então, aqui ajuda eu ter o acompanhamento da oportunidade. Tá? E aqui dentro eu tenho todo o resumo de onde surgiu, qual o valor, quem é o contato, a temperatura, se está fria, morno, quente, todo o histórico aqui, como se fosse um timeline do que aconteceu para ter como fazer o próximo passo dessa oportunidade e ter histórico para até melhorar numa próxima oportunidade. Isso ajuda muito a ter um ponto centralizado. E voltando aqui, o escritório consegue tomar algumas decisões. Eu tenho muito... Ele vai somar as oportunidades que eu tenho por etapa. Então, eu tenho muita coisa lá como lead, eu preciso fazer um trabalho para fazer esse primeiro contato. Eu tenho muita coisa em negociação. O que eu preciso fazer para essas coisas virarem fechamento? Então, eu consigo fazer um trabalho, até uma previsão orçamentária com essas oportunidades que eu tenho no controle de oportunidades. Tá? E aqui a lista de históricos. Pessoal, aqui foi só uma introdução para mostrar o que a gente já tem. Então, eu tenho certeza que tem um monte de gente que está ouvindo essas coisas pela primeira vez.
mas são módulos que já estão disponíveis, só precisa ver em qual versão vocês estão e o que precisa fazer para implantar esse módulo, às vezes um treinamento, ou requer alguns cadastros, algumas coisas desse tipo, mas são coisas que já estão disponíveis. É só estar na versão e ter o treinamento. Agora sim, efetivamente, a gente vai entrar no ponto focal aí desse webinar, que é falar o que está contido nesse release 2019-100, que foi lançado no dia 15 de julho, que é o último release que a gente lançou. Então, do controle de oportunidades, que foi aquele módulo que eu mostrei para acompanhar os leads do escritório, foram feitas algumas melhorias nos módulos de cadastro. Então, onde que a gente identificou isso? Aqui na Juritiz a gente implantou, a gente identificou algumas necessidades, então foram incluídas algumas melhorias e foi feita a inclusão de um campo de busca para eu fazer uma pesquisa por palavra naquele timeline, naquele histórico das ações, das atividades que eu faço dentro da oportunidade. Então, isso foi incluído nessa versão. E foi incluído também a tela de avaliação de conflito de interesse. Então, em uma das etapas da oportunidade, pode ser logo na hora que ela chega, ou pode ser depois que eu mapeei, que eu fiz um contato, eu posso cadastrar uma etapa de avaliação de conflito de interesse. Então, eu cadastro lá um grupo de pessoas num conselho, num comitê de conflito, que vai receber uma notificação e ele tem que vir aqui avaliar essa demanda e aprovar ou não o conflito. Então, nessa primeira versão, ele só aceita ou não e põe uma justificativa. Futuramente, ele vai permitir você colocar a palavra, pesquisar dentro do Sijuri se tem algum outro caso com esse nome, vai ajudar essa tomada de decisão. Mas, por enquanto, é uma tela que vai para os aprovadores desse conselho, desse comitê, e todos teriam que aprovar se é favorável ou não e justificar. Então, essa tela é uma primeira versão aí da avaliação de conflito de interesse. No módulo jurídico, na parte de agenda, foi incluído aqui, nessa tela onde mostra as atividades dentro do processo, o ano do compromisso. Antes ficava só o dia e mês, então foi incluído o ano, que muitas vezes eu tenho algumas atividades que estão para frente, então foi até a solicitação de alguns clientes que já estão utilizando, inclui o ano também aqui, e também na tela de andamento, antes aparecia só a data e a descrição. Então, foi feita agora a inclusão da coluna de ato. Então, vai aparecer qual é o ato desse andamento para facilitar também, tanto na busca, como na identificação mais visual de qual tipo de ato desses andamentos. Também na tela de andamentos, esse botãozinho aqui é um clique, aqui é um andamento, tá? Então, nesse botãozinho aqui, quando eu clico, é aqui que eu faço a integração. Aqui que eu vinculo um documento do GED ou importo um documento para o GED. Antes, se eu tinha documento vinculado ou não, o botão ficava um clipezinho sem nada. Então, para saber se eu tinha algum documento vinculado, eu tinha que clicar e ver. Agora não. Se eu não tenho nada, ele fica o clipe vazio. Se eu tenho algum documento vinculado, vai aparecer um balãozinho vermelho com a quantidade de documentos vinculados aqui. Aí, com certeza, eu posso clicar e vou visualizar os documentos que estão vinculados. Tá? Além disso, foram feitas, lá na tela principal de recursos e incidentes, foi colocado esses dois atalhos aqui, que permite você ir direto para a tela de andamentos ou para a tela de compromissos do recurso ou do incidente. Tá? E quando ele chega na tela de andamentos, também tem agora esse filtro, que eu posso filtrar o recurso ou o incidente, aí vai trazer já direto só os andamentos do recurso ou do incidente. Tá? Então, isso também muitos clientes pediram, antes precisava fazer com filtro, já tem esse combo agora, e tem esse atalho direto da página principal do processo. Quem ainda não conhece o nosso módulo jurídico, é uma ótima oportunidade para chamar o seu gerente para ver um módulo que ficou muito bom, ficou muito prático a visualização, ao invés daquela visão com bastante abas, que também funciona muito bem, agora tem uma página principal com a ficha completa do processo, então ficou bem bacana, vale a pena chamar o seu gerente aí para apresentar os recursos do Legal Desk no módulo jurídico. Nessa versão também foi incorporada a possibilidade de importar arquivo XML da T-Legal. Tá? Então, publicação. Então, na tela, no módulo de importação de publicação,
eu vou poder escolher tipo T-Legal, pegar o XML, então em vez de ser automático, por exemplo, pela ASP, que eu mostrei o recurso que já tem, também é possível você, se já tem um contrato com a T-Legal, por exemplo, você pode importar o XML e fazer todo o processo aqui. Vai cair como localizado ou não, você pode tombar, que continua igual. Tá? Aqui no filtro, antigamente ele ficava aparecendo sempre o total de publicações importadas. Agora, de acordo com o filtro que eu faço, aqui desse lado direito, ele vai colocar a quantidade de localizadas ou não localizadas baseada no filtro que eu escolhi. Então, ele faz um totalizador dinâmico, também disponível, né, vai estar disponível nessa versão. Também na parte de importação de publicação, foram incluídas duas novas funcionalidades. Essa aqui é para permitir tombar apenas uma, que antes eu tinha que tombar, fazer um filtro e tombar tudo que estava. Agora eu posso tombar apenas uma publicação. E um recurso que eu acho bem interessante, para não ter que entrar na publicação para ler a íntegra, só colocar o mouse em cima, ele já traz a íntegra da publicação. Eu já leio aqui e já tombo e classifico. Então, eu não preciso sair da tela. Eu só ponho o mouse aqui, já leio e já tomo a decisão e já vou publicando. Então, a triagem fica muito mais rápida. Saindo um pouco agora do módulo jurídico, indo para a parte de revisão de timesheet, aquele módulo que eu comentei que ajuda a você revisar o timesheet do profissional, foi incluído uma possibilidade de, depois que eu revisei tudo, eu marcar no nível superior e ele marcar todos os lançamentos, inclusive de outras paginações, para conseguir aprovar tudo de uma vez, sem ter que ficar aprovando por paginação. Então, isso é um recurso que ajuda bastante. E foi criada uma nova tela, que é a tela de lista. Antes eu tinha só essa tela aqui, onde eu visualizava por profissional. Agora eu tenho uma tela de lista também, onde eu posso fazer filtros, posso combinar outros profissionais e gerar planilha, gerar Excel. Então, essa tela de lista é nova e ajuda bastante na organização, até para criar planilhas de acompanhamento. Então, são essas duas melhorias na parte de revisão de timesheet, além daquela que eu já falei que já está disponível, que é você poder reprovar e vai uma notificação para o profissional que já estava em versões anteriores. No controle orçamentário, foi criada uma nova funcionalidade, foi criado um campo chamado tipo de centro de custo, né? E na hora de cadastro do item, de acordo com o tipo de centro de custo, se for uma tabela de rateio, você vai escolher a tabela de rateio aqui. Se for um tipo de profissional, você vai escolher o profissional. E se não tiver rateio, se não tiver, ele vai apagar e não vai ser obrigatório. Então, de acordo com o tipo que você classificou aqui, ele vai obrigar ou não e vai aparecer esses campos novos que não existiam para você classificar o item. Isso na hora de composição do orçamento. Revisão de lançamentos fixos. Então, além da revisão do timesheet e da revisão de pré-fatura, nós temos o módulo de revisão de lançamentos fixos. E o que foi lançado nessa versão é a possibilidade de um responsável, um sócio responsável, poder delegar para um outro advogado por um tempo determinado e também ler a observação do caso. Tá? Então, eu clico aqui em observação do cliente caso, eu vou ler o que está escrito lá na observação. Às vezes, uma forma de contratação, uma forma de cobrança. Muitos escritórios escrevem isso na observação. Então, isso aqui vai aparecer também na tela de revisão de lançamentos fixos. Ainda dentro de lançamentos fixos, a possibilidade de um resumo em valor das horas que estão lançadas e pendentes. Tá? Então, aqui ele vai trazer todos os profissionais que trabalharam nesse caso e ainda as horas não foram dadas WO, não foram faturadas ou vinculadas à fatura. Então, está pendente o timesheet. Então, aqui eu consigo saber quantas horas, qual o valor e o total. Então, eu consigo cruzar quanto eu estou cobrando versus quanto eu estou trabalhando. Posso ver isso também na posição financeira do caso, mas muitas vezes o advogado quer saber, eu estou cobrando pouco, estou cobrando muito, mês a mês, tá? E aqui eu consigo alternar entre a tabela padrão do escritório e a tabela que está especificada lá no caso. Então, se eu clico aqui, eu vou alternando. E, além disso, se eu tenho uma parcela pendente aqui no cantinho, então eu analiso os lançamentos, vejo quanto deu, falo, ok, pode cobrar. Então, eu venho aqui em parcelas e consigo dar uma instrução
pedir para faturar ou aguardar essa parcela, deixar ela pendente, porque alguma atividade que precisava ter acontecido não aconteceu. Então, o sócio consegue verificar se eu tenho alguma parcela pendente e autorizar direto pela tela de lançamentos fixos. Tá? Essa autorização dá para ser feita também pela posição financeira do caso. Lá eu tenho lá parcelas pendentes, não sei se vocês lembram. Ali você consegue também dar essa mesma instrução para retornar para a equipe do faturamento. Além disso, além das melhorias, foram incluídos aqui na versão algumas correções, né? Alguns problemas identificados, alguns ajustes. Então, os que eu destacaria aqui é a melhoria de performance na navegação. Então, a gente identificou um problema quando o Legal Desk ficava muito tempo aberto na estação do profissional, ele começava a ficar um pouco mais lento, aí eu precisava fechar e abrir, a gente identificou a causa, gerou uma melhoria, já lançou essa melhoria. Foram feitos alguns ajustes de sincronização, melhoria na performance da exclusão de dados da fila de impressão. Então, quando você ia fazer exportação personalizada, ainda às vezes, em alguns casos, ficava um pouco lento, a gente já ajustou isso também. Alguns ajustes na integração com o iManage, quando tinha caractere especial, dava erro no download, a gente ajustou. Alguns relatórios de posição financeira do caso, a gente acertou alguns parâmetros de filtro. Enfim, isso aqui tudo a gente tem listado. O que eu acho bem interessante é esse filtro aqui. Na tela de revisão de pré-fatura, antes era possível delegar a pré-fatura para qualquer profissional do escritório. Tá? E agora foi criado um filtro onde ele só vai aparecer na lista os profissionais que são sócio ou que estão com a opção de revisor lá no cadastro do profissional do back-office. Então, isso limita o grupo de pessoas que vai poder receber pré-faturas para corrigir via Legal Desk. Tá? Esses itens aqui, normalmente, quando tem algum chamado, isso aqui normalmente surgem de chamados, de demanda dos clientes, e normalmente quando a melhoria sai, a equipe de suporte é notificada e já notifica o cliente, fala, olha, saiu aquela correção, vamos atualizar. Então, esses itens, normalmente, quem tem chamado já recebe. Mas tem gente que às vezes não tem chamado, tem esse problema e acaba convivendo. Aí, lendo essas informações de correções, pode ser o momento de falar, opa, acho que é hora de eu atualizar. Tá? Então, é bem importante sempre a gente, além de fazer essa apresentação do webinar, a gente vai enviar o documento em PDF para vocês, para todo mundo poder acompanhar e ler isso com mais calma, identificar as oportunidades. Por que a gente pretende fazer isso? Porque, normalmente, por ano, a gente deve lançar de 3 a 4 versões ou releases oficiais do Legal Desk. Então, para você, normalmente, eu não preciso atualizar as 3 no ano, mas eu preciso analisar o que veio nessa versão. Corrige algum problema que eu estou tendo? Tem algum módulo, alguma melhoria em um módulo que eu utilizo? Então, é a hora de eu atualizar ou não. Então, eu conheço, tem escritórios que usam o recurso de revisão de timesheet com a primeira versão. Agora, com essas melhorias de poder aprovar, de ter uma visão de lista, de vir em retorno profissional, o fluxo que já existia vai ficar melhor ainda. Então, vale a pena eu agendar essa atualização para incorporar essa melhoria nesse fluxo que já existia. Então, o objetivo é atingir o máximo de pessoa possível com o webinar. A gente pretende deixar essa apresentação gravada para quem não pôde participar ou quiser retomar algum trecho que acabou precisar atender um telefonema, alguma coisa, ficar disponível para consulta. Tá? E agora, assim que a gente finalizar, eu vou abrir uns minutos para a gente foi até que rápido, né? Abrir uns minutos para a gente bater um papo, tirar dúvida. Já deve ter algumas dúvidas aí. O Carlos está me ajudando aqui, ele está acompanhando o chat para ver se tem algumas dúvidas. A gente vai esclarecer, mas lembrando, o objetivo não é entrar no detalhe de cada módulo. Se for alguma coisa muito específica, vamos marcar uma reunião, contatar o gerente ou a equipe comercial para a gente esclarecer e apresentar o detalhe de cada módulo. Tá? Falar um pouquinho agora do que vem por aí. Tá? Então, até agora eu falei do que já tem e do que saiu nesse release. Agora é o que está previsto para lançamento. Então, o primeiro item que a gente tem aqui é a precificação de serviço. Quando eu falei do controle de oportunidade, eu falei que ele fazia parte de um conjunto maior
do Case Management. Então, esse é o segundo passo. O controle de oportunidade é o primeiro. Quando eu chego na fase de precificação, esse módulo vai ajudar o advogado a precificar. De que forma? Ele vai abrir na tela de estimativa de valor e vai preenchendo, de acordo com o projeto que ele tem, cada categoria e quantas horas eu preciso. Ele vai preenchendo. Eu preciso de um advogado tipo 1, preciso de 18 horas de advogado tipo 1, preciso de 7 horas de um sênior, de um sócio, e assim por diante. Conforme eu vou adicionando, ele vai montar para mim uma estimativa do projeto. Então, aqui ele coloca, olha, aquele conjunto de horas que você montou na tabela padrão, você seria cobrado 12 mil, você teria um resultado de 22%. Mas se você quiser não ter lucro nenhum, alguma questão estratégica, o break-even desse projeto, o mínimo que você poderia cobrar para ficar no 0 a 0 é 9 mil. Tá? E aí eu posso fazer algumas simulações. Então, quero considerar 75% da tabela, ou quero dar 10% de desconto, vou colocar uma comissão para um terceiro de 5%, e vou simulando. E aí ele vai simulando aqui o valor e vai me dando a margem, até eu finalizar e escolher qual orçamento eu vou utilizar para precificar a minha proposta. Tá? Então, e para gerar essa estimativa aqui, eu posso fazer de 3 formas. Uma é eu preenchendo mesmo, individual, escolha advogado 1, 18 horas, advogado sócio 1, 7 horas. Individual para cada projeto eu monto. A outra forma, eu posso já definir num grupo de estratégico, uma equipe comercial, templates de acordo com aquela equipe. Tá, M&A. Uma proposta de M&A, o esqueleto da proposta é essa. Uma proposta de societário, o esqueleto é esse. Eu importo esse template já que alguém já preparou, e aí eu posso editar, ajustar algumas horas e adicionar na minha estimativa. E a terceira opção, eu posso usar casos semelhantes, casos que foram rentáveis, por exemplo, e importar as horas consumidas daquele caso. Então, eu consigo analisar quanto aquele caso teve de rentabilidade, uso ele como referência e ele traz as horas, de acordo com a categoria trabalhada, como referência. Eu também posso fazer um ajuste fino no final e aí ele volta para essa tela para eu fazer as simulações. Então, isso vai ajudar muito na precificação, principalmente aquele escritório que já tem as suas tabelas, as suas estruturas padrões. Já dá para criar essas templates e daqui você já começa a ter uma análise de quanto vai ser a rentabilidade. Você vai refinando isso conforme um sucesso ou qualquer coisa do tipo. Então, isso vai ajudar bastante na precificação. E aí, para fechar esse pacote do Case Management, após eu ter identificado a oportunidade, no meio lá eu precifiquei, essa proposta virou um projeto, virou um caso, eu consigo, com base no timesheet, ir acompanhando as atividades que ainda estão pendentes, as atividades previstas que ainda estão em andamento, o que já foi concluído, eu consigo saber o meu progresso financeiro e físico. Então, por exemplo, eu já gastei 36% das horas, mas já gastei 42% do orçado, está amarelo. Preciso tomar atenção, talvez estou usando um profissional muito mais caro do que eu orcei. E aí eu já consigo tomar uma decisão, mudar o rumo do caso no meio e não no final. Depois que eu já entreguei e falo, tive prejuízo. Não, esse módulo vai te ajudar a ter um acompanhamento efetivo durante a execução daquele caso, no caso aqui, um projeto. Então, o pacote Case Management são todos esses módulos que começam na oportunidade, que já está disponível. Aí vem para precificação, que deve ficar pronto até o final do ano, início do ano. E, por fim, o acompanhamento, o controle de projeto. Então, esses são esse já tem tela disponível, já está bem avançado. Então, já consegui demonstrar para vocês como ficaria. E, fora isso, a gente tem alguns itens aqui que estão na nossa lista do desenvolvimento. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns dos principais. Então, o primeiro aqui é uma integração com o Document Assembly. Então, seria uma integração com o software de terceiros. Então, permitir essa integração para gerar documentos a partir do nosso sistema. Integração com robôs. Então, também usar algumas ferramentas para, por exemplo, sincronizar o cadastro de andamentos. Eu cadastro no LegalDesk e ele vai lá e cadastra no sistema, seja ele qual for, do meu cliente. Então, eu tiro aquele trabalho de digitar 2 vezes, ou muitas vezes eu digito só no do cliente, não digito no meu.
Então, aqui eu poderia criar um módulo, uma forma de automatizar isso e deixar isso sincronizado. Quando eu uso o Legal Data e faço a baixa de andamentos que eu mostrei, hoje ele traz só o andamento. O que a gente já está preparando é que, junto com o andamento, ele baixar os documentos, as peças que estão lá naquele andamento, já baixar junto, salvar no GED e deixar vinculado. Então, eu não vou precisar nem ir lá baixar e vincular e salvar. Ele já vai fazer isso. Se eu tenho a solução de Legal Data, de andamento, ele já vai poder fazer todo o processo sozinho. Também com o Legal Data, fazer a baixa do cadastro do processo. Então, fui lá, coloquei o número do processo, ele automaticamente vai preencher as informações que já estão disponíveis no tribunal, como as partes e tudo mais. Então, tudo isso aqui tem como objetivo dar mais agilidade, mais produtividade no módulo de processo. Tá? Aqueles painéis da área de trabalho, toda versão que a gente lança, normalmente sai um grupo, um grupo de novas áreas de trabalho. Então, os próximos que vão sair aí são painéis específicos para o jurídico. Então, hoje que já tem disponível, é um que ele apresenta processos em andamento X dias. Aí você vai colocando o número de dias e na tela principal o coordenador consegue olhar e tomar uma providência ou pedir uma providência para aqueles processos que estão sem andamento. No módulo de agenda, eu mostrei a visão diária, semanal e lista. Está sendo preparada também uma visão semanal, também vai ajudar o coordenador a organizar a semana. Vai permitir realizar alteração em lote de compromisso e processo, principalmente quando eu tenho que alterar o responsável, né? Sair um advogado, entrou outro, isso normalmente nunca acontece. Aí eu preciso pegar todos aqueles processos e passar para outro. Então, esse é um recurso que a gente vai disponibilizar no Legal Desk, que ainda não está disponível, mas vai ser disponibilizado nas próximas versões. A integração com o Outlook, hoje ela já existe, mas tem algumas coisas previstas, que é sugerir o cliente de acordo com o e-mail, indicar quando o e-mail compromisso já tiver seu timesheet lançado. Então, porque hoje, não sei se todos conhecem, eu tenho um plugin que eu habilito no Outlook, e lá eu posso, direto da minha agenda, lançar um timesheet. Então, a ideia é que, se esse compromisso já está lançado lá no meu timesheet, ele vai colocar uma marcação para que eu já saia. Então, quando eu estiver olhando no meu calendário, eu falo, isso aqui eu já lancei timesheet, esse não. Aí basta eu ir lá no calendário do Outlook e transformar diretamente em um timesheet. Ele vai ter o ícone, o menu do Legal Desk também, não só no Outlook, no Word e no Excel, que vai me permitir iniciar cronômetro ou lançar um timesheet direto no Word e Excel, também visando que ele tenha mais facilidade para lançar, porque o lançamento do timesheet ele é importante não só nos casos por hora, mas também nos casos fixos, principalmente os fixos. Né? Os horas, o caso hora, base hora é automático porque vira receita direta, mas os casos por hora, ele é a ferramenta fundamental para eu analisar a rentabilidade. Então, quanto mais ferramentas eu der para o advogado, para ele lançar, melhor. Então, ele pode lançar do Outlook, ele pode lançar do celular, ele pode lançar de qualquer lugar através da interface que é o web do Legal Desk. Então, a gente tem procurado dar mecanismos para o advogado sempre lançar, e lançar em dia e lançar imediatamente após a atividade. Na tela de revisão de pré-fatura online, vai ser incluído uma nova opção de tipo de cobrança, que é o faturamento por faixa, base hora. Então, se eu tenho um caso que está cadastrado com faixa, eu vou conseguir ver no resumo do contrato qual é a faixa. A gente está desenvolvendo, a gente tem já a interface do dashboard, onde eu tenho informações gerenciais, de faturamento, recebimento, custo, margem, resultado. A gente está redesenhando essa plataforma, uma plataforma multibanco de dados, que atualmente ele é desenvolvido em uma plataforma totalmente dependente do Oracle. Então, a gente está redesenhando e aí provavelmente deve terminar esse trabalho. Aos poucos vão saindo novos widgets já na nova tecnologia, conforme aquele modelo da área de trabalho, mas até o meio do ano que vem a gente deve conseguir converter tudo que tem lá e já utilizar tudo através dessa plataforma multibanco disponível na área de trabalho. Por fim, uma plataforma que permite que o cliente consiga ter uma certa autonomia na criação de perfis, inclusão de campos. É claro,
tem que ter um certo conhecimento ali da estrutura do sistema, um pouco de banco de dados, mas vai ter uma interface de configuração para aquela pessoa de TI que conhece um pouco mais, vai ter uma certa autonomia na configuração de perfis sem ter a necessidade de depender da gente para preparar algum perfil, alguma coisa assim. Tá? Então, isso aqui é o que está na nossa lista aí de roadmap. Conforme as versões forem saindo, esses itens vão aparecendo e nos próximos webinars a gente vai apresentar cada módulo desse que for sendo lançado. Tá? Aproveitando aqui a oportunidade, daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente responder as perguntas. Aqui uma lista dos nossos próximos treinamentos e eventos. Então, agora no mês de setembro, nós temos previsto treinamento de faturamento e relatórios gerenciais. Para o mês de outubro, nós vamos ter uma turma de financeiro. Tá? Então, esses treinamentos são muito bacanas, muito bacana. Aqui você passa um período dedicado, muito diferente de quando você está aí no escritório e um profissional vai até aí, o telefone toca, você precisa atender, não presta muita atenção, a coisa não evolui muito. Aqui você fica dedicado, você vai ter um ambiente para conseguir interagir, você vai ter uma máquina que vai conseguir fazer os exercícios, simular as coisas que normalmente você não pode fazer na operação no escritório, né? E conhecer a fundo muitas funções que às vezes você nem sabe que existe, acaba fazendo num formato que dá uma volta e já tem um recurso que faz aquilo de uma forma mais rápida, além de conhecer pessoas de outros escritórios e fazer um network com pessoas da mesma área. Então, esses treinamentos que a gente vem fazendo já há mais de um ano e meio são muito produtivos e traz muitos dos feedbacks que nós recebemos dos nossos clientes são muito positivos. E além dos treinamentos, então, informações de condições, valores, para trazer mais gente, pode ligar direto aqui na nossa equipe comercial, através do telefone ou no e-mail. Não sei se todos estão acompanhando, a gente vem fazendo uma série de eventos chamado de Gestão 360, que são webinars de 1 hora, de acordo com o tema. Eu fiz o primeiro junto com a Simone, com ênfase em pessoas. A Simone e a Regina fez o último com ênfase em controladoria jurídica. O próximo vai ser no próximo dia 15 de agosto, referente a finanças. Então, não deixe de participar em todas as nossas redes sociais, LinkedIn, tem lá o link para inscrição. Esse evento é gratuito, muito parecido como esse que a gente está fazendo, e é muito interessante compartilhar essa informação com vocês. Então, agora o Carlos vai passar para mim aqui as perguntas, as dúvidas, e tentar esclarecer as dúvidas de todo mundo. A gente está até com tempo de folga aí, a gente tem uma meia hora para poder fazer esse bate-papo. Quem não quiser participar da sessão de dúvidas, muito obrigado pela participação. Estamos fechando aqui o evento com 52 participantes conectados, é um excelente público. Muito obrigado. Quem ficou com qualquer... Claro, eu tenho certeza que muita gente não conhecia, ficou interessado, entre em contato com o seu gerente e a gente vai ter o prazer de aí apresentar, levar o especialista de cada área para detalhar, esmiuçar aí cada módulo desse e como implantar no escritório de vocês. Muito obrigado. Agora o Carlos vai me passando aqui as perguntas e vamos respondendo para vocês. A Kátia perguntou, todos os módulos estarão disponíveis no celular ou somente o módulo da agenda? Bom, Kátia, em relação ao celular, devido à resolução dos equipamentos, a gente restringe. No celular, ele fica totalmente responsivo. Então, conforme você acessa do celular, ele muda um pouco a carinha para ficar aderente de acordo com a resolução. Alguns módulos, principalmente módulos com muitos campos, como revisão de pré-fatura, cadastro do processo, a gente não disponibiliza no celular por uma questão de quantidade de campos em tela. Então, isso não ficaria visualmente bacana. Então, hoje, o que tem no celular é timesheet, despesa, andamentos e compromisso. Isso celular. Quando eu falo para um iPad, que já tem uma resolução maior, a visualização é igual no desktop. Então, todos os outros módulos são acessíveis igual no desktop. A Ione e o Thiago perguntam sobre a questão de entregas, prazos de entregas do roadmap, que você passa com o roadmap. Normalmente, de 3 a 4 meses, temos um lançamento de release. Para detalhar cada item daquele, a gente pode consultar o seu desenvolvimento e passar. Mas hoje eu não tenho
uma previsão de qual módulo daquele vai sair em qual versão. Mas tem bastante coisa já prevista para o último desse ano, que provavelmente é novembro, provavelmente precificação, mas eu não posso prometer, porque às vezes isso cria uma expectativa, e se isso escorregar para o próximo release, aí temos um problema. Então a gente acaba não colocando data. É o que vem por aí. As outras perguntas são mais relacionadas à parte de publicações. A Ana Beatriz, aonde a gente consulta os códigos da ASP que já estão sendo pesquisados na ASP? Temos como parar de pesquisar o código? Outra pergunta, podemos usar mais um número na ASP? Hoje ele tem um código só. Então, na tela de configuração, você vai ver o código que está ali, aquele que está lá. Então, ele vai constar o nome daquele advogado. Então, hoje ele só vai constar um advogado por vez. Tá. Ainda continuando nesse tema do relacionamento jurídico, na parte de andamentos, foi dito que o andamento cai direto no processo, sem necessidade de aprovar. Caso isso seja importante para o cliente, é possível colocar opções para aprovar ou rejeitar o andamento? A pergunta é da Carla. E tem outra também na sequência. Sobre o módulo de publicações, é possível fazer via web service? Ou seja, programando um horário para que diariamente ocorra a consulta no web service contratado e capture as publicações para dentro do Legal Desk de forma automática. Publicação. Ele faz automático com a ASP. Com o Legal Data, a gente passou por uma reformulação na arquitetura da plataforma do Legal Data e provavelmente no próximo release deve sair essa automação automática. Outros players têm que consultar. Então, consulta o gerente, ele vai verificar com o desenvolvimento se já é possível consultar Courrier, outros players via web service. Hoje, o que está quase saindo é via web service com o Legal Data, que é o nosso serviço, e a ASP já funciona. São só essas. Só isso? Só. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Depois, se vocês puderem deixar aí, mandar para a gente por e-mail feedback, o que vocês acharam, sugestões de melhoria, sempre muito construtivo e para a gente melhorar para os próximos, tá ok? Aqui estão os meus contatos, o contato da nossa equipe comercial. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu vou retornar assim o quanto antes. Ok? Muito obrigado e até a próxima.